Pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do Vlog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal. Tá tudo aqui na descrição, siga aí e vamos continuar esse é o terceiro vídeo da série aí de cidadania italiana, da obtenção da cidadania italiana aí. Então, acompanhe aí que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Aí o primeiro passo é você achar a certidão do seu antenato italiano. Já foi falado em vários outros vídeos aqui. Eventualmente você pode achar informações dos seus antepassados através de alguns recursos, como o acervo digital do Museu da Imigração de São Paulo, ou outros museus da imigração, outros acervos digital. Tem vídeo no canal falando nisso, dá uma procurada. Tem o Family Search, que eu também já falo aqui no canal. Enfim, então você tem também alguns métodos. Mas o primeiro passo é você montar a sua árvore genealógica de baixo para cima. Então você pega a sua certidão de nascimento, que obviamente é a mais simples, em inteiro teor. Lá você vai ter o nome dos seus pais e dos seus avós. Com certeza você já deve saber tanto o nome dos seus pais como o nome dos seus avós. Mas há casos específicos que não. Então, vamos dizer assim, no passo a passo, você pega a sua certidão. Se você já tem informações o suficiente, você pode queimar essa barreira, você pode queimar esse passo. Mas vamos lá, você pega a sua, lá você consegue informações dos seus pais, dos seus avós, locais de nascimento, enfim. Aí você pega a certidão de nascimento dos seus pais. Se faltar alguma informação, você pega de casamento também. Tudo inteiro teor. Só com a de nascimento você já vai saber o nome dos seus bisavós. E assim sucessivamente. Quem já faleceu, se precisar, você pega a certidão de óbito. Você vai formando a sua árvore genealógica de você aos seus ascendentes. E uma hora você vai achar em alguma certidão: o italiano, fulano de tal, veio reconhecer o seu filho, veio comunicar o nascimento do seu filho, algo desse tipo. Ou então você vai ter aí informações, por exemplo, fulano de tal veio comunicar o nascimento de tal, filho do italiano ou filho da italiana. E aí é muito simples. Você acha as informações, a partir do momento que você sabe quem é o seu antenato, você procura as informações que você tem dele. Muito provável, ao menos em um caso muito específico, a certidão de óbito dele estará aqui no Brasil. Então você usa os mecanismos para achar a certidão de óbito dele. Através da certidão de óbito, você vai ter mais informações. Informações do ano que ele nasceu ou há quantos anos ele nasceu. Então, por exemplo, falecido em 1960 com 60 anos de idade. Então, logo você sabe que ele nasceu no ano de 1900. Na maioria das vezes, a certidão de óbito ela não informa a data exata, mas ela informa com quantos anos o indivíduo morreu e, obviamente, a data do óbito, tá? Então, depois que você conseguiu tudo isso, se ele casou-se no Brasil, ou independente se ele casou em outro local, você vai atrás da certidão de casamento. Se ele casou na Itália mesmo, aí você vai atrás da certidão de casamento lá na Itália e a certidão de nascimento também na Itália. E aí é claro que exigem alguns detalhes. Mas quanto mais informações, se você conseguir, vamos supor, no meu caso, o meu antenato é meu trisavô. Quanto mais informações eu conseguir, por exemplo, eu tenho os documentos da minha avó. Se eu conseguir documentos dos irmãos da minha avó, ajuda. O meu bisavô, obviamente, eu consigo os documentos, mas se eu conseguir documentos dos irmãos do meu bisavô, ajuda. Se eu tiver informação, por exemplo, ou mesmo primos do meu bisavô, primos de segundo grau da minha avó, quem eu conseguir informação, qualquer detalhe pode contribuir. Se eu souber que o meu antenato teve irmãos, também aqui no Brasil eu vou atrás de informações sobre esses irmãos.
quanto maior a quantidade, maior o compilado de informação que eu tiver, maior o grau de informação. Eu falo aqui também um vídeo no canal, eu vou deixar alguns vídeos relacionados no link, né, porque eu tô falando bastante, que eu falo da minha experiência de conseguir informações em cemitérios. Em cemitérios também pode ser muito útil, pode ser muito interessante. Então aí a gente já tem uma gama significativa de fontes de informações, tá? Só que aí, evidentemente, depois que você tem todas as informações possíveis no Brasil, você vai colher informações em acervos digitais, em portais, como eu já falei, e aí você tem o passo de buscar as certidões ou certidão do seu antenato, do seu imigrante italiano ascendente que nasceu na Itália, diretamente da Itália, que aí você precisa dessas certidões originais. E aí vale ressaltar também que você pode encontrar dois tipos de registros, como também acontece no Brasil, registro civil e registro religioso. Isso vai também um pouco da formação histórica da Itália, dependendo a data, alguns comunes passaram a ter o registro civil, ou regiões, né, onde estão comunes antes de outras. Então a gente pode pegar documentos de datas que não havia o registro civil, tudo isso. E aí então você pode ter a certidão de nascimento, você pode ter também a certidão de batismo, atestado de batismo, né, que eu vou falar melhor em um outro vídeo. Mas já informando, você pode ter essas duas possibilidades. Só que aí eu vou explanar melhor num outro vídeo. Hoje vamos trabalhar mais com o conceito mesmo, a certidão de nascimento mesmo, que falando de registro civil. Então é evidente que nem todas as declarações podem ser precisas. Desde da informação, por exemplo, ele faleceu com 60 anos. Eu disse agora que você deduz, se ele faleceu em 1960 com 60 anos, ele nasceu em 1900. Mas é evidente que tudo depende do mês. Então ele pode ter nascido, por exemplo, no final de 1889, ou dependendo o mês, no começo de 1901. Então você com a certidão de óbito, você não vai ter ou possivelmente não terá precisão de alguns detalhes, né? Mas já é o primeiro passo. Aí a de casamento, ela tende a ser uma certidão mais importante que a de óbito, porque a certidão de casamento, o próprio indivíduo declarou as informações. Na certidão de óbito, é evidente que foi outra pessoa, e às vezes não necessariamente alguém da família, às vezes foi um vizinho, um colega, alguém, porque a família estava preparando a cerimônia do velório, do enterro, ou muito abalada. Então é mais fácil encontrar erros na certidão de óbito. É evidente que inicialmente pode ser a mais fácil de você encontrar, e como eu disse, quanto maior a quantidade de informações, melhor. Outra questão é saber a relação do comune ou do local de nascimento. As certidões, elas não vão ter um padrão específico, pode aparecer de mais de uma forma. Então pode aparecer tudo bonitinho, italiano, nascido no comune tal, na província tal, especificando bonitinho, ou pode ter algo muito subjetivo. Subjetivo não, mas assim, mais superficial. Pode ter algo superficial, então pode só falar o italiano, o que é a pior situação. Pode falar o local do nascimento dele, mas não necessariamente vai falar o local preciso ou comune, porque o que pode acontecer? Eu falo no caso dos meus os dois ramos que eu tenho descendência italiana. Um deles veio de Rovigo, outro de Treviso. Ambos, Rovigo e Treviso, há uma ambiguidade, porque são nomes da capital da província, né, um comune da capital da província, e também são os nomes da província, como acontece aqui no Brasil com São Paulo, Rio de Janeiro, né, que os nomes da capital são os mesmos nomes do estado, né? E lá acontece, na Itália acontece até com uma frequência bem maior que do Brasil.
Então, esse pode ser um problema. Como, por exemplo, quando eu consigo a informação de que o meu trisavô nasceu em Rovigo, eu não posso afirmar que ele nasceu no comune, na cidade, no município, vamos trazer para a realidade brasileira, né? De Rovigo. Ele pode ter nascido na província de Rovigo, em alguma cidade do interior, em alguma cidade muito pequena, algo assim. E existe um outro ponto também, existe um outro detalhe. Vamos supor, eu sou de Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, não é também do tamanho de São Paulo, algo assim, mas é uma cidade grande. E eventualmente, se eu vou para um outro estado muito longe, se eu mudo, por exemplo, para o Nordeste, quando as pessoas perguntam de onde eu vim, eu vou falar Ribeirão Preto. Vamos supor que eu na verdade fosse natural e residisse numa cidade menor vizinha a Ribeirão Preto, como por exemplo Brodowski, que é uma cidade próxima a Ribeirão Preto. Pode ser que em um outro local, mesmo no Brasil, eu informasse para os conhecidos, não, eu vim de Ribeirão Preto, porque pode ser que seja mais fácil eles terem conhecimento da existência da cidade de Ribeirão Preto do que da cidade de Brodowski. Ou eu posso falar Brodowski, próximo a Ribeirão Preto, e por ser mais conhecido, até por ser maior, eles cravem, eles lembrem do nome Ribeirão Preto. E aí pode criar a ideia de que eu sou natural de Ribeirão Preto. Então, se a gente trazer essa realidade, e aí, por exemplo, se eu mudo para a Itália, mudo para os Estados Unidos, pode ficar isso. Algum conhecido, eu sei que ele era de Ribeirão Preto. A gente está falando de documentos muito antigos, então era mais fácil a imprecisão. Pode ser que na hora da certidão de óbito, é o mesmo exemplo. Eu era de um comune próximo, então vamos supor que fossem comunes da Itália. Província de São Paulo, vamos adaptar, e aí você tem um comune de Ribeirão Preto, que é um dos maiores comunes da província, e você tem Brodowski, Batatais, o Dumont, Pradópolis, que são comunes, vamos dizer, próximos, né? E esses comunes, enfim, então pode acontecer isso, de repente, até na certidão é natural de Ribeirão Preto, mas o comune certo seria um comune vizinho menor, como eu já citei, Brodowski, Batatais, enfim. Vamos transportar para a realidade da Itália, isso também pode acontecer. Então é o que eu falei, quanto maior você buscar informações, quanto maior você conseguir certidões, documentos, pessoas da sua família também podem te ajudar bastante, embora nem sempre as informações sejam precisas, mas é o que eu falei. E aí você tem os recursos que eu já citei, de Family Search, enfim, Museu da Imigração, mas o fato de você conseguir essas certidões já te ajudam bastante, né? Já pega o caminho das pedras. Então, não tem jeito. O que você vai precisar? A partir do momento que você tem as informações principais do seu antenato, quais são as informações? O nome completo pode até ter alguma variação, algum detalhe, mas você tem o nome completo. Você tem minimamente, se você não tem o período, a data exata que ele nasceu, mas você tem o período próximo, você tem o nome dos pais, né, a filiação, e você tem o local de nascimento, um local mais ou menos próximo. É um local, senão você não tem o local preciso, mas você tem algo mais ou menos dentro aí do contexto, né? Algo próximo. Então você já elimina muita coisa. Não é o ideal, por exemplo, eu sei que ele nasceu na província de Rovigo. Mandar e-mail, entrar em contato com todos os comunes, até porque a Itália tem mais de 7 mil comunes, mesmo uma única província vai ter muitos comunes. Você tem modelos de como fazer isso, entendeu? Você tem como fazer pedidos de uma maneira mais formal, mande e-mail,
porque ligar para os comunes pode ser muito caro, né? Mas mande e-mail, se você não obteve resposta, posteriormente mande outro e-mail, pesquise na internet, mas não encha, não saia disparando e-mails. O que você tem que limitar é você descobrir a localização próxima e entrar em contato com os comunes. No exemplo que eu dei, eu mando um e-mail para Ribeirão Preto. Não tem, ele não nasceu aqui. Aí eu vou nos comunes próximos. Nesses exemplos, Pradópolis, Dumont, Cravinho, Jardinópolis, Brodowski, Batatais, enfim, nos comunes próximos. Ou mesmo Sertãozinho, que já é uma cidade um pouco maior, mas mesmo assim. Então, você também tem que ter um certo cuidado com isso. Não é aconselhável você sair disparando e-mail, você precisa formular muito bem a maneira com que você vai entrar em contato com o comune. Se você tiver contato com alguém na Itália, é bom. Se você às vezes quiser, é claro que vai ter um custo a mais, um caçador de documento, alguém que lá na Itália que vai achar esse documento para você, é um custo a mais, mas pode te facilitar. Tem as duas formas, você fazer por conta, você pagar alguém. Tudo tem as vantagens e desvantagens. Mas enfim, e aí sim você consegue este documento, que vai vir que vai vir por correio. É possível que a pessoa mande para você por e-mail. Aí você informa, não, eu preciso, impresso, tudo bonitinho, a fins de cidadania, né? Se já saber italiano é bom, se não, no mínimo você consulta um Google Tradutor, né? Porque o cara vai falar com você, você não vai pedir, você não vai mandar em português, por favor, né, para ele. Você vai falar em italiano, tudo. E aí você explica tudo. Se eu não me engano, não há taxa. Geralmente os certificados, as certidões são enviadas gratuitamente, são emitidas gratuitamente na Itália. Claro que talvez você tenha que pagar alguma taxa de correio, alguma coisa assim, e aí você espera. Isso pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, existe alguma variação, existe alguns empecilhos. E aí, para você pegar este documento, você tê-lo em mãos, que é o documento original. E aí, a partir do momento que você tiver o documento original, aí as coisas mudam. Aí você tem todas as informações precisas do modo com que elas foram. Se algum documento tiver errado, são os documentos evidentemente brasileiros. E aí eu vou usar o exemplo da minha família. O sobrenome original é Giraldini. No Brasil foi se modificando para Geraldine, e depois Geraldini. Nos documentos do meu pai, o meu pai não tem o sobrenome Geraldini, mas nos documentos dele como filiação aparece Geraldini. Na minha certidão de nascimento, né, aparece neto paterno de Olívia Geraldine Garcia, e o original é Giraldini. E aí existe uma outra questão que aí é preciso fazer a retificação dos documentos. Não se faz, obviamente, do documento original, ele é o certo. Você precisa fazer dos documentos brasileiros, os documentos que foram modificados. Eu vou também gravar um outro vídeo falando melhor só sobre isso. E aí, o que acontece? Depois de tudo isso, é que você, a partir do original, é que você, se precisar emitir novamente documentos, vai emitir, e aí você tem as informações completas com relação ao seu antenato. A mais importante é a de nascimento nesse sentido, principalmente porque é original do país natural dele, do italiano. Tá bom? Então, basicamente é isso. Pode ter variações na certidão, pode ser o certificado de batismo, que é a certidão de batismo, pode ter variação no nome, mas basicamente você tem essa certidão. E só um detalhe, se alguém já tem essa certidão, mas ela já é uma certidão antiga de 5, 10, 15 anos, o aconselhável é você pedir para emitir uma outra certidão.
não é nem a questão da validade, mas pode ser que por algum motivo essa certidão teve algum erro. Quanto mais atualizada a sua certidão, melhor. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí. Nós vamos continuar a série de vídeos aí falando da cidadania. Tiver dúvida, deixe nos comentários. Alguma coisa que eventualmente tenha ficado superficial, eu vou colocar nos próximos vídeos. É que é muito conteúdo aí, então às vezes não dá tudo. Os vídeos às vezes ficam excessivamente longos e eu vou colocando aos poucos, beleza? Valeu! Brodowski é mais ou menos famosa porque nasceu Cândido Portinari, né? Talvez eu não dê o melhor exemplo.